Boa tarde, malta. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Screen Detectives. Como estás, Miguel? Estou bem, obrigado. E tu, Daniel? Eu também, obrigado. Pareces bem, pareces bem. Tu também pareces demasiado robótico. Ah, Estou bem, bem. obrigado. Vamos falar Robert da Pattinson, desculpa. né? Exatamente. O novo Batman, ou talvez não, Ou não? ou não é? Ainda não está confirmado, acalmem-se. Ainda não sabemos. Mas vamos É ver. assim, é assim, a Warner Bros. Ainda não confirmou nada. A única confirmação que foi dada até ao momento foi pela revista da Variety. Sim, só que é aquela confirmação, ou eles têm alguma informação lá por dentro que a gente não tem, ou mandaram às cegas do género. Vamos experimentar que isto está confirmado para tentar Ah, vender uns jornais. Não sei. mandar o barra à parede, a ver se cola. Sim, e se calhar cola, se calhar daqui a uma semana ele é confirmado e olha, são visionários. Não sei, mas falando da hipótese dele como Batman, o que é que tu achas? É assim, eu não vou dar aquele flame e aquele leite que o público deu Sim. devido ao historial dele do Twilight, porque eu vou ser sincero, na altura em que o Ben Affleck foi confirmado como o novo Batman, eu Sim. também torci o nariz. E o que é certo é que ainda hoje prefiro o Ben Affleck como Batman ou o Christian Bale. Sério? A sério, meu. É Polémico. verdade. Polémico. É verdade. É verdade. O Eu Ben não é. Affleck como Bruce Wayne, muito mais sério, tem aquela personagem um bocado mais apática, porque o Christian Bale como Bruce Wayne era muito, pronto, era muito expressivo, era muito emotivo. Deves-te recordar nos filmes do Christopher Era um Nolan. ator. É um ator, é verdade, é verdade. Ator. E um bom ator. Acho que era essa a Sim, diferença de um para o outro. isso não está em causa. Não estou a pôr isso em causa, porque o Ben Affleck, pronto, para aquela cara de autista que ele costuma ter, que é ter a mesma cara para tudo e mais alguma coisa, como Bruce Wayne, essa cara, epá, para mim ficou espetacular. Não, eu gosto do Ben Affleck, mas para mim o Ben Affleck está numa altura dos filmes do Batman e o Christian Bale está noutra e eu não gosto de comparar, gosto de ver como coisas independentes, cada um tem o seu lado, estás a perceber? Sim, 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 sim. Mas se me perguntares quem prefiro, eu acho que prefiro, eu acho, não tenho a certeza que prefiro o Christian Bale, mas não desgostei do Ben Affleck e gostava que ele tivesse tido este da Batman, não é? Ele estava a realizar e tudo. Eu Sim, gostava de ver, porque nunca tiveste aquele filme só dele, como Batman. sim, já há alguns anos. Já há alguns anos. Eu Não, não, por estou a dizer menos o Ben Affleck. eu por menos ainda pensei que fosses dizer que o teu ator preferido como Batman fosse o George Clooney. Não, podia, era mais próximo o Michael Keaton, não é? Não, o George Clooney é para o meu terceiro favorito. É o teu terceiro. Então quem é o segundo? Michael Keaton? Exato. E ainda preferes o Val Kilmer ao George? Ainda preferes o George Clooney ao Val Kilmer? Não, não, o George Clooney é o terceiro. O Val Kilmer é o quarto. Então lá está, preferes o George Clooney ao Val Kilmer. Sim, sim. O George Clooney é o melhor Batman de todos os tempos se não tivessem existido o Michael Keaton e o Christian Bale. Ei, Estou a está brincar. bem, está bem, está bem, está bem. Estou a brincar. Mas era polémico. Era polémico. Não, mas agora fora de brincadeiras. Pronto, o Robert Pattinson teve o seu historial com filmes muito maus do Twilight, vamos ser sinceros. Eh, Opa, mas quem sabe? Pá, há atores que fazem brilharetes quando menos esperamos. E os últimos filmes do Robert Pattinson, verdade seja dita, até têm sido bons. Eu gosto desta palavra que eu vou Qual? dizer a seguir, que é eclético. Que é o que eu acho que ele tem feito da carreira dele depois dos filmes do Crepúsculo, do Twilight, como estavas a dizer, está a criar uma carreira eclética. E está a fazer boas escolhas, está a fazer filmes onde as personagens são boas, as pessoas por trás dos filmes também são boas, os realizadores, os escritores. E são. Afastou-se um bocado do spotlight, não é? Com esses filmes. Sim, Mas está a criar uma carreira com mais qualidade. mais qualidade.
E acho que vai ser uma boa escolha e prova disso, acho que para o hate que ele está a levar, basta o pessoal ver o Tenet, o novo filme do Christopher Nolan, que ele contratou para ator principal. Por isso, o Christopher Nolan confia nele, quem somos nós para não confiar, não é? Sim, normalmente há certos realizadores, isto é quase como ao futebol, há certos treinadores que pegam em jogadores que nunca ouvimos falar e Sim, ou que são mal amados, não é? Tipo, sim, e o são bons género, jogadores, o que tem um é quase a mesma coisa. género de André Almeida, Eliseu, por exemplo, no caso do Benfica, não é? Não, são jogadores que não são amados, mas com os treinadores, quando pegaram neles, eles cumpriram, não é? Cumpriram o papel. É isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. E acho que esse Aliás, paralelismo pode-se aplicar aqui ao Robert, no caso de ser escolhido para o papel, não é? sim, então, pô, por exemplo, tens o Tarantino, já no último filme, e mesmo no Django, ele pegou em atores que já não se ouvia assim falar nada por aí além. Não, não, Tu já mas não, tu, quando vês o Django, quem era o Jamie Foxx na altura? sim, era um ator, não é? Um ator que anda por aí, tipo filmes de série B, basicamente. Praticamente, fez o Colateral, tudo bem, e o Ray Charles, mas desde aí até 2012 não tinha Vão feito. 10 anos, vão quase 10 anos. Pois vão quase 10 anos, já não tinha feito assim nada por aí além. E pô, tens o mesmo caso, por exemplo, o elenco quase todo do Eightful Eight também passa muito por aí. Não, mas ele sempre fez isso, desde dos Reservoir Dogs, que é o primeiro filme dele, em que ele pega em vários atores que não estavam com aquele protagonismo que, na opinião dele, eles merecem. Por isso é que ele pega neles e mostra estes atores estão aqui, ainda são bons e sabem representar. Caso Sim, do John Travolta, no Pulp Fiction, no Kill Bill, a Uma Thurman, que já estava um bocado afastada assim de grandes filmes. e mesmo quando ainda pega no Michael Madsen para o Kill Bill 2, Sim, ele continua a pegar no Michael Madsen. E acho que vai sim, continuar a pegar. tecnicamente ainda pega. Tecnicamente ainda pega. No It Falei, estava lá. Sim, mas eu estava a falar assim ainda com mais destaque, acho que ainda foi no Kill Bill 2. Sim, sim, no volume 2 ele estava ali com um papel. Ele estava mesmo destacado, ele era um dos mercenários do Bill. Sim, não, era um dos que ia ser assassinados ou não, não é? Não vamos dar spoilers. Mas pronto, o Tarantino é conversa para mais daqui a bocado. Mais daqui a bocado, exatamente. Já nos adiantamos. Para concluir este ângulo aqui do Robert Pattinson, é esperar, porque ainda não há nenhuma confirmação. Só foi mesmo a Variety que confirmou. Também há a possibilidade do Nicholas Hoult ser o Batman, não é só o Robert Pattinson, mas tudo indica que a escolha é entre os dois. Por isso, Sim, e quase certeza que há de ser o Robert Pattinson a assinar o contrato. sim, Quase vamos certeza. esperar para ver. E agora? Temos mais notícias. Exatamente. E vêm da Netflix, não é? Com o Da Between Two Netflix. Ferns. Para quem não conhece, é um género de talk show, em género de paródia, do Zach Galifianakis, ou como se diz o nome dele, Chama-lhe só que... Zack. Zach, exato. O Zach. Em que ele faz entrevistas a grandes personalidades do cinema e da televisão, como o Brad Pitt, a Natalie Portman, o Bradley Cooper, o Justin Bieber, o Obama, na altura que era presidente dos Estados Unidos. E ganhou muito following. Tudo começou num canal que era o Funny or Die, que também está que tinha um site na altura, isto nos inícios do YouTube, e com o tempo começou a ganhar um grande following, o programa dele, do Between Two Ferns, with Zach Galifianakis, e agora vai dar um filme que é estranho porque é ambicioso, é um projeto estranho porque aquilo é um talk show. Olha, eu por acaso nunca tinha ouvido falar nisto. Sou sincero. Não, mas só para pôr a parte de pessoas como tu, né, que nunca ouviram falar ou que nunca viram. Exato. A ideia daquilo é fazer uma história, pelo que eu li nas notícias, né, pelo que está aí a circular, é que a ideia do filme é uma história sobre o Zack, que criou este talk show, não é? Que é o Between Two Ferns, mas depois o Will Ferrell, o ator mesmo, pegou Sim. naquilo e mandou para o Funny or Die e ele tornou-se
uma personagem de riso, ou seja, tornou-se uma laughing stock Ok. do público. E ele agora quer redimir a sua imagem e vai fazer uma tour pelos Estados Unidos para ter entrevistas mais, qual é a palavra? Mais formais, por assim dizer, com personalidades do cinema e da televisão novamente, para redimir a sua imagem para o grande público de Hollywood. Supostamente é essa a história. Parece ser engraçado, não sei. Ok. Isto vai ser o Zé Galifianakis a fazer dele mesmo numa versão cómica dele mesmo, que já é o que acontecia Eu no programa do pensei, YouTube. eu pensei que isso já era o estado natural dele, mas pronto. Não é? Muita gente acha que sim, não é? Mas há sempre aquela frase do comediante é o mais triste da sala, não é? Uma coisa assim. Há data de estreia? Ainda não, ainda não. Ainda não há nada. Ainda é Ok. uma coisa, é uma notícia que acabou de sair agora, há coisa de menos de um dia. Isso estava como um projeto secreto, entre aspas. Supostamente já os trabalhos já começaram. Ok. Olha, por acaso não sabia, nem tinha a noção que ele tinha assim uma coisa destas no YouTube. E teve muito following, teve muito following. Mas acredito que do que eu vou falar assim tu já sabes, não é? Porque és um grande fã de Game of Thrones e de Senhor dos Não, não Anéis. sou, não sou grande fã, não sou grande fã. Para Não. ser sincero, para os nossos ouvintes, alguns deles acredito que tenham acompanhado a série, mas eu deixei de a ver na quinta temporada. Pois, eu fui algo do género. Mas a questão em si é que o produtor de Game of Thrones, o senhor Brian Cogman, vai trabalhar como consultor para a nova série da Amazon, O Senhor dos Anéis. Exatamente. E é assim, pelo menos já está mais como é que se diz, familiarizado com aquele ambiente medieval Sim. para poder realizar a série. Ahm, Pelo que eu estive a ler, o, o projeto em si da série do Senhor dos Anéis vai se passar antes daquilo que nós já vimos na primeira trilogia do Peter Jackson e vai mostrar, é capaz que mostre na primeira temporada o Aragorn ainda quando era jovem. Uh, 5 temporadas, ao que parece, estão garantidas, ok. com a possibilidade de um spin-off, ou seja, não é certo que o haja, isso depois também acredito que tenha a ver com a Com a recepção. audiência. Exato. Sim. Mas pelo menos estas 5 temporadas já têm um investimento de 1 bilhão de dólares. Ou seja, 200 milhões por temporada. Até, sim, matematicamente falando, 200 milhões por temporada. Sim, Eu ao que me lembro, se não estou errado, na altura da segunda, terceira temporada de Game of Thrones, o orçamento para cada episódio rondava os 4 milhões. Isto, se não me engano, eu acho que era na altura da segunda, terceira temporada. Porque assim, a primeira acho que tem 6 episódios e as outras a seguir acho que não chegam aos 10. Assim, 8, 9 episódios por temporada. Ou seja, 4 milhões por temporada dá ali 32, 36 milhões. Nós estamos a falar de praticamente 6 vezes mais, 6 a 7 vezes mais. Epá, eu digo, a minha opinião é um número que eu acho que nunca ouvi falar em televisão. É muito, é muito. É muito dinheiro. E sou-te sincero, para um canal de streaming, visto que é para a Amazon, é muito. 200 milhões por temporada. Mas Eu vais gostava que eles abrissem as contas, a Netflix e a Amazon, para perceber o dinheiro que eles fazem realmente com o conteúdo deles, porque cada vez, tanto a Netflix como a Amazon fazem investimentos ridículos em filmes e em séries que, pá, não sei, não consigo entender. Nesse aspecto concordo, porque assim, há muitos filmes da Netflix que a Netflix depois apenas lança a notícia, né, de Sim, filme XY já conta com não sei quantas milhões de views, ok, tudo bem, mas qual foi o budget do filme? Como é que cada view traduz-se em quanto para a exato. contribuição
da bilheteira, entre aspas, do filme, percebes? Nesse aspecto também, opa, gostava de ser contabilista. E ou pelo menos que eles dessem um. Eu não te vou dizer para dizerem quanto é que ganham, nem nada do género, mas pelo menos para darem uma noção de quando cancelamos uma série é por estes fatores, quando renovamos é por estes fatores, quando um filme é um sucesso para nós é por estes fatores. Percebes onde eu quero chegar? Sim, 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 sim. Era Sim. só mais isso. Ao fim e ao cabo, tu pagando a mensalidade, Sim, não. Sentes tanto lhes faz, se veja ou não, digo eu. Ainda por Pois, cima aquilo não tem publicidade, não há cá aquelas publicidades antes do filme, ou durante o filme, ou no final, ou quem diz filme diz série, não é por aí. ou mesmo no site em si, na aplicação, não há nada em que carregues e te vai mandar para outro site ou outra aplicação, por isso. Exato, exato, exato. Ah, talvez com os anos a gente vá acabar por saber mais sobre isso. E acho que não vai demorar muito tempo, porque cheira-me que dentro de pouco tempo vai começar a haver uma guerra ainda maior entre o cinema e o streaming, e a televisão e o streaming. Sim, está na altura do cinema, está na altura, como quem diz, não é? Do cinema começar a tentar mandar abaixo. Ou tenta mandar abaixo, ou junta-se. Vamos ver. O cinema e a televisão. Sim, sim, tanto a televisão, aquela do pequeno ecrã, não é? Aquela que as pessoas têm em casa, não é? Porque é essa a grande coisa. O que é isto da Amazon e da Netflix? Isto são Sim, lá está, eu estou a telefilmes. falar da televisão, canais como a Fox, CBS, Sim, sim. ABC, estou a falar, pronto, é esse tipo de televisão começar pronto, a criar uma guerra, vá, contra os canais de streaming. A HBO não, a HBO tanto tem o streaming como tem Sim, o canal normal, tradicional. mas Netflix, o Luz, Amazones, sim, Sim, mas começar. sabes que há, a par como a RTP, a TV e a SIC também têm em Portugal, que é aqueles players online. A CBS, a ABC, isso tudo também tem esses players. E para quem vive nos Estados Unidos, acho eu, como quem vive em Portugal também, não é? Podes ver as séries do canal mais tarde, quando queres, no site, nesse tal player. Por isso, por um lado, isto já é uma forma, não é de combater, mas sim de se adaptar. Eu acho que a grande luta talvez possa não se aplicar à televisão, mas talvez ao cinema em si. O ato de ir ao cinema, comprar um bilhete para ires para uma sala, partilhar uma sala com mais pessoas para ver um filme. Ok, A guerra pode vir das produtoras, talvez, de cinema. eu estou a perceber o teu ponto de vista, mas, por exemplo, esses players online, agora também não vou estar a falar com certezas, mas imagina, tu abres a página, como é que é? Há vários bocados de publicidade espalhados pela página, ou seja, tu basicamente podes dar play, virar as costas, mas o facto de teres aberto aquela página onde existe um bocado de publicidade naquele canto já está a gerar um certo lucro ao site. Sim, sim, Ao sim, sim. site, pronto, neste caso à empresa em si. Portanto, não sei até que ponto. É claro que aquela audiência em si, aquela audiência física do momento, aquela audiência do live, Uhum. quantas pessoas assistiram à série no momento em que saiu, óbvio que é isso que interessa, digo eu. Sim, Acho que não estou muito errado. sim, talvez seja essa a grande diferença só, esse pormenor da publicidade. Mas acho que não é uma. Não abriram guerra. Acho que é mais tipo, juntaram-se e adaptaram-se. Pelo menos em relação à televisão, não é? Aos canais de televisão. O cinema ainda não se adaptou, nem. Ainda não fez muito, não é? Tens E, aquelas. e Sim. não se está a mostrar muito preocupado até o momento. Sim, tens agora o exemplo dos Avengers, não é? A bater os recordes todos cá para bater, por isso significa que o cinema não está morto de certeza, não é? Exato. E falando de cinema, falando de Hollywood, como estamos a falar agora, Tã-tã-tã-tã. chegou a vez de falar Tã-tã-tã-tã. sobre Once Upon a Time in Hollywood, ou em português, Era uma vez em Hollywood. Parecido. Um, no filme de Tarantino, O nono. o nono. Será que é o penúltimo? Será que não? Opa, Espero que não. eu gostava que não, mas também à medida que ele vai lançando os filmes também não digo nada. Pois, vamos, espero que não. É só o que eu tenho a dizer.
Ah, mas saiu o trailer agora, porque o filme estreou em Cannes, agora nestes dias que passaram, a Exato. estreia oficial do filme, que ainda vai chegar aos cinemas, não é? A Portugal é dia 8 de agosto, em Sim, Portugal já em falta pouco, Portugal. são 3 meses. Ah, e o trailer, o que é que achaste? Gostaste? O trailer está brutal. É um épico. Nota-se que aquilo vai ser aquela história corrida non-stop de uma ponta à outra. E cheio de personagens. E de bons atores também. Sim, Tenho, tem um elenco de luxo. como sempre, ele já habituou um bocado a isso, sempre com atores com uma certa já respeito, por assim dizer, em Hollywood e pelo mundo inteiro. A história do filme passa-se nos anos 60, na altura de 69, não é? Que é a Golden Age de Hollywood, quer dizer, passa-se durante os últimos anos da Golden Age em Hollywood e vai colmatar em 1969, que é toda isto dos anos 70, é aquela altura dos hippies, desta era de ouro do cinema em Hollywood e do Charles Mason, que foi aquele homem que matou a Sharon Tate, que na altura era a Não mulher. foi bem assim. Não foi Não, ele que não, matou. não, sim, sim, não acabei. Ah, ok. Uh, Corrige lá. não foi ele que a matou, está bem, mas foi ele que ordenou a morte, por isso é que ele foi preso, não é? Não, ele não Uh, ordenou a morte também. ordenou sim, Não, ele foi. ele tinha um culto à volta dele Sim. e basicamente, pronto, ela foi uma vítima desse mesmo culto. Não, não, sim, mas ele foi àquela casa com. Isto está tudo explicado na internet e tens vários documentários sobre isso, onde mostram-te como é que isso foi tudo orquestrado. E eu tenho quase a certeza que ele fez parte dessa. Que a equipa que Não, ele. mas tanto que ele na altura nem sequer estava em Los Angeles. Sim, sim, mas isso era tudo o plano disso, porque era um culto. Exato, mas o culto basicamente começou a atuar, como é que é? Por conta própria. Apenas seguia as filosofias dele. Olha, ele foi condenado na Sim, altura por, sim. conspiração a assassinato, não sei se é assim que se diz, Sim, ao ao assassinato. homicídio, ao homicídio, né? Homicídio. Sim, é a mesma coisa. Uh, pelas mortes de X pessoas e uma delas foi a Sharon Tate Polanski, que pronto, na altura era a mulher do que estava grávida e tudo, né? Sim, Uh, do Roman Polanski. e porque ele estava por trás disto. Garanto que foi Tu assim. sabias, estavas lá. Hã? Estavas lá, sabias. Andaste a investigar na altura. Não, não foi na altura. Claro que não, não era assim na altura. Mas já havia várias coisas sobre ele e também tens um filme dele que estreou há uns anos. E tens vários documentários sobre isto na net e na televisão, em todo lado, que explica muito como é que isto aconteceu na altura e como é que foi. Como é que foi o processo desta chacina que ele fez na altura lá em Los Angeles, que envolveu a Sharon Tate e que era suposto envolver o Roman Polanski, mas ele tinha de viajar no dia anterior, uma coisa do género. Sim, isso eu sabia que era para ser os dois, mas só apanharam um. Sim, mas sabes que o Charles Manson, na altura, era isso que ele alegava. Eu nunca matei ninguém, percebes? Eu nunca matei ninguém, porque ele era uma pessoa muito inteligente e tinha um QI, um número ridículo. Só que, pronto, usou-os para más razões, né? E E é isso. falando do filme, Sim, parando agora. Pronto, e o filme colmata em 1969 com isso, com esse assassinato da Sharon Tate, que é interpretada pela Margaret Robbie no filme, e os protagonistas vai-se tudo gerar à volta do Leonardo DiCaprio e do Brad Pitt, que é o Cliff Booth e Rick Dalton. o Rick Dalton, que é o duplo e o ator e o duplo do ator, que neste caso é o Leonardo DiCaprio, é o ator, e o Brad Pitt é o Cliff, que é o duplo do Leonardo DiCaprio. Temos Al Pacino, temos Tim Roth, Kurt Russell, Luke Perry, é um elenco deixar água na boca. Olha, eu gostava de referir duas coisas do trailer. Uma delas é logo ao início, quando aparece o Al Pacino, Sim, quando, quando ele começa a fazer, pronto, os gestos com a sim, sim. espingarda com a metralhadora, pronto, dá a sensação que há ali
ali uma espécie de menção ai, como é que se chama? O Scarface? Sim, um género de homenagem. Sim, Say Hello to My Little Friend. Dá a É. sensação. E depois, pronto, aquela personagem que aparece no filme, no filme, no trailer, no qual já estive aqui a reparar no IMDb, não é a mesma, Sim, mas pronto, eu pelo menos fiquei logo assim com um pequeno hype, porque foi o Kurt Russell. exato. Também pensei nisso. Stuntman Mike de volta, só que não. Exatamente, só que não, as linhas temporais não acompanham, não Não ajudam, sei. e o próprio IMDb diz que ele no Once Upon a Time in Hollywood diz que se chama Randy. Mas acho que para os fãs de Tarantino e que conhecem os filmes dele, acho que toda a gente vai pensar Associar. no. Sim, associar ao Dead Proof, não é? E ao Stuntman Mike. Ainda podia ser o irmão dele, o Stuntman Bob, porque a gente não sabe quem é que ele é, como é que ele é e que idade é que ele teria. Mas também não é o caso, por isso mais vale esquecer isso. Sim, Mas pá, eu estou entusiasmado, como sempre. É um filme de Tarantino. É, é entusiasmante, mas quero acalmar um bocado as expectativas para mim, para não me decepcionar também. Nunca é saudável. olha, eu, por acaso eu não sou de ver muitos trailers dos filmes. Vi agora este também para podermos falar um bocado mais um bocado mais contextualizado sobre o filme. Mas o filme do Tarantino para mim é aquele típico em que grebe da popcorn e começas ali a ver o filme e quando das conta passaram-se ali, vá, 2 horitas, 2 horitas e meia, que ele por Sim, acaso não, ele exagera um bocadinho, exagera, como quem diz, no bom sentido, nos minutos do filme, e que acabas de ver aquilo e viste um épico de um filme de uma ponta à outra. pá, e entras mesmo dentro do filme. É mesmo aquela Sim, experiência de cinema de estás 2 horas e meia num mundo diferente. E com o Tarantino acho que isso é quase sempre garantido. É um bom storyteller, não é? Não há nada a dizer. Sabe contar histórias. completamente. E quem é melhor do que ele para fazer diálogos? Então hoje em dia é difícil. É difícil. Da forma como ele o faz, acho que não há ninguém De atualmente. forma tão natural, por acaso. E vamos então para a estreia da semana. Exatamente. Que se chama Brightburn, o filho do mal, não é? E Exatamente. aqui o. Produzido. Diz, desculpa. Não ia Desculpa. só dizer que aqui o Daniel, não é? Que és tu, estás bastante entusiasmado, não é? Sobre este filme. Sim, ora, vamos supor então aqui uma coisa. Portanto, todos conhecem, ou vá, quase todos conhecem a história do Super-Homem. O planeta do Super-Homem ia se destruir e os pais decidiram mandá-lo numa cápsula espacial a caminho da Terra. Ora, Exato. chega um garoto ao planeta Terra com superpoderes e decide fazer o bem, certo? Certo? Agora imagina ao contrário. Imagina que o garoto vem para a Terra, mas decide fazer o mal. E Sim. começa a fazer o mal já de garoto. Exatamente. E essa é a história de Brightburn. E esta é a história de Brightburn, o título em português, O Filho do Mal, Filho do mal, sim. que é produzido pelo James Gunn, para quem não sabe, realizador dos Guardians of Galaxy, o 1 e o 2, e o próximo realizador do Suicide Squad. Dos dois, né? 2 ou reboot, ainda não se sabe ao Não está certo, mas confirmado. é uma questão de tempo para se saber. Mas há outra curiosidade. Isto foi um filme em família, porque os escritores do filme, Brian Gunn, que é o irmão, e o Mark Gunn, que é o primo. Ok, sim. Pronto, tirando o realizador, David Yarovesky, pronto, nunca ouvi mais gordo, E não me diz nada. também não diz nada. E o filme do Brad Pitt, por acaso, até tem um elenco engraçado. Olha, para começar, tens a Elizabeth Banks, Uhum. que vai ser a mãe do garoto. A típica mulher que vai chamar o garoto à razão. Quando o garoto já estiver pronto para explodir um carro ou dois.
E depois tens um outro ator que eu já não via falar dele há algum tempo, e este tu conheces, eu sei que sim, que é o Matt Jones. O Quem do fez Doctor de. Who. Diz? Fez Doctor Who? Não. Fez o Badger no Breaking Bad. Ah, estou a confundir com o Matt Smith. Com o Matt Smith? Acho que era assim que se chamava, não é? O que fez o Doctor Who. Sim, sim, era o Matt Smith. Esquece. Sim, o Badger do Breaking Bad, sim, Matt Jones. Que vai ser o protagonista. Que vai ser, não é Não, o protagonista. Não é? não é o protagonista. Não. Mas vai ter um papel. Pronto, bastante. Vai ter os seus minutos de antena. Pronto. Tenho que ver o trailer, ainda não vi. Mas parece ser muito interessante. Por acaso o filme parece interessante e explora uma, explora uma versão infantil, mas ao mesmo tempo explora uma versão infantil, mas de forma caótica. Ou E seja, atenção, diz, é terror, horror, suspense, não é tão. Não é para todas as idades também. é para maiores de 16, Exato, é de terror, exato. é considerado terror e também ao mesmo tempo sci-fi, visto que tem aquela temática Super-herói. do garoto ser um extraterrestre, ao fim e ao Pois. cabo. Uh, por acaso, outra coisa que é bem engraçado. Não sei se já viste quem é o ator, o protagonista, pronto, o garoto em si. Eu já vi a cara dele. Não Não tem sei. cara de creepy. Ah, isto sim, mas está ideal para o papel, não é? Por acaso tem bué da cara de creepy. E Mas está certo, o casting é bom, sim, sim, sim. não é? E era aquilo que eu ia dizer. Porque é assim, isto vão explorar como é que é? Uma personagem infantil, ou seja, aquela personagem que se calhar tu não dirias que se calhar, não fazia mal a uma mosca. E- E levas o filme a sério, porque ao contrário do Super-Homem, porque tu nunca exploras a infância do Super-Homem. Ou seja, tu, a maior parte dos filmes do Super-Homem, tirando o último do Henry Cavill, que ainda tiveste ali uma pequena noção daquilo que ele passou quando era garoto, mas passa sempre para a idade adulta. Ou seja, já é um homem formado, já trabalha, peço desculpa, salva o mundo nos tempos livres. E tu agora tens a história ao contrário, ou seja, e se o garoto fosse mau, mas já na versão infantil. Ou seja, explorar a parte caótica, até que ponto é que aquilo poderia correr mesmo mal e levar a sério essa parte, porque estamos a falar de um garoto. Exato, que ainda não tem aquela ideia do bem e do mal, talvez tão bem definida como um adulto, não é? É exatamente, mas é isso mesmo, é isso mesmo. É isso Mas mesmo. sabe, Ele não tem aquela consciência e se calhar está a fazer birra por causa de um chupa-chupa que a mãe não lhe deu no supermercado. sim, é um filme que definitivamente vai valer a pena ir ver ao cinema, acho eu. Nem que seja só pela diferença, pelo diferente que é. Eu acho que o mais próximo, pelo que eu estou a entender do filme, acho que o mais próximo disto, talvez, não estou a dizer que é igual, nem parecido, é a mesma vertente, basicamente, é o Kick-Ass. Em Sim, termos que são jovens, aí já são jovens, já não são tão miúdos mesmo, né? sim. Já são, sim, já são adolescentes, não é? Já é um bocado. Sim, aquilo é na altura, acho que se passa no secundário. Os personagens estão na altura do secundário, acho eu. Sim, por isso. Mas pronto, é se calhar o mais próximo disto. E isto aqui é já muito próprio por si só. Vai ser Sim, interessante. o Kick-Ass, embora seja comédia, mas o Kick-Ass apresenta também uma lacuna muito, muito boa, que é a parte realista, Exato. que é a parte de tu tentas salvar o mundo, lês as bandas desenhadas, ficas encantado com inúmeros super-heróis, vês os filmes, pronto, qualquer tipo de marketing que estejas a consumir na altura, e depois tentas aplicar aquilo na realidade e esqueces-te que levas porrada. E Ou dói, apesar, e dói, e dói. é um mundo real, não é? Por Por acaso, por acaso. acaso estou com bastante curiosidade sobre este filme. Não é pela história, não é por ser terror, mas é mesmo só pelo facto do contraste daquilo que poderia ser a vida do super-homem. E não há melhor altura do que esta para lançar este filme, porque estamos numa fase tão em que os filmes de super-heróis estão tão na berra, não é? Estão tão na Sim, moda que este filme é o ideal. E é logo um género de água na frigideira, não é? Vai fazer
é um efeito oposto do que temos estado habituados dos super-heróis no cinema nestes últimos anos. Sim. E é giro. Ganha pela diferença já, sem ser visto. Por isso, agora é só ver para ver se vale mesmo a pena. Para todos os interessados, estreou dia 23 de maio em Portugal. Vão ver, vejam o trailer se não tiverem a certeza. Se tiverem a certeza, não vejam o trailer, vão só e divirtam-se. E de nós é tudo, não é? É tudo. Tomar um cafezinho. Exato. Cafeína. Não se esqueçam de subscrever, dar like no vídeo, partilhar com os vossos amigos e conhecidos. E comentem também, E digam-nos a vossa opinião. novas ideias. Exatamente. Se nos quiserem ouvir falar apenas de um filme, Exato. podem dar uma ideia. Exato, de um tema específico que seja, deixem-nos saber nos comentários. E foi isto. E por hoje é tudo. Para a semana Exatamente. a mais. Como sempre. Então, até já, Miguel. Vamos tomar um café. Exatamente. Para vocês, um bom dia, um bom fim de semana Bom fim de e semana. bons filmes. Até para a semana. Até para a semana.